E agora sim, vamos falar aí com o Dr. Rafael Soares, dermatologista, vamos falar sobre psoríase, uma doença desconhecida para a maior parte da população e carregada de preconceitos. A psoríase, para quem não a conhece, é uma inflamação crônica metabólica que acomete pele e articulações e que, segundo os dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, afeta atualmente 1,5% dos brasileiros. E esse é o assunto da entrevista com o dermatologista Rafael Soares, a quem eu dou uma boa noite, agradecendo aí a participação no programa. Seja bem-vindo, doutor Rafael. Boa noite. Desculpa, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês de tão longe, né? Aqui de São Paulo, a Teresina. E um prazer, muito obrigado pelo convite. Espero que gostem do pouco que eu tenho para transmitir aqui. Bom, a gente iniciou inclusive aqui essa entrevista, doutor Rafael, falando sobre a psoríase, que na verdade é uma doença desconhecida sim para a maior parte da população e carregada, infelizmente, de preconceitos. Eu acredito que dentro do seu consultório o senhor escute tantos relatos de tantas pessoas que têm a doença e que não é realmente nada fácil, exatamente porque quando a gente fala do preconceito que as pessoas têm, é algo que desmotiva, é algo que mexe muito com a nossa saúde mental também. E eu gostaria sim que o senhor já começasse, inclusive, explicando aos nossos telespectadores o que é a psoríase e por que a psoríase ela é assim tão carregada de tanto preconceito? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa mudar um pouquinho o conceito que a gente encontra na internet, encontra nos livros mais clássicos, de que a psoríase ela seja uma doença de pele e articulações e ponto. Na verdade, a psoríase ela é uma doença metabólica, como tu mesma tinha colocado antes, e com isso ela afeta todo o nosso corpo. A pessoa que tem psoríase, ela tem um risco maior de infarto, ela tem um risco maior de doenças cardiovasculares como hipertensão, ela tem risco maior de diabetes. E a pessoa que tem psoríase, olha só que interessante, ela libera mediadores inflamatórios que agravam o COVID, por exemplo. Então, as pessoas que têm psoríase, elas deveriam ser consideradas de grupo de risco para uma forma mais grave da doença que a gente está vivendo agora na pandemia. É uma doença que leva a uma inflamação destes tecidos e, normalmente, o acometimento mais óbvio é de pele e de articulações, realmente. E, assim, a característica mais típica é o acometimento de cotovelos, joelhos e couro cabeludo. O couro cabeludo acomete mais de 50% das pessoas, cotovelos e joelhos mais de 75% das pessoas. E clinicamente a gente vê placas, né, áreas bem vermelhas, sobrepostas por escamas bem brancas e bem aderidas, que quando se soltam levam ao sangramento da pele. O grande problema da psoríase, na verdade, para quem tem a doença, além de ter a própria doença, é sofrer a discriminação das pessoas que acham que é uma doença contagiosa, né? Como ela às vezes se assemelha com alguns tipos de micose, as pessoas acham que aquilo vai pegar, de passar perto vai ser transmissível. E isso é uma grande besteira, né? Um conceito totalmente equivocado. E além da pessoa já ter o estigma de ter uma doença de pele, que é uma doença que fica com marcas, né, que é muito difícil de tratar, ela ainda tem que passar pelos preconceitos, né? Eu estou vendo os vídeos passando e é bem interessante que está passando esses vídeos durante a reportagem, porque a população que está vendo, né, os telespectadores, podem ter a ideia de como isso pode afetar psicologicamente uma pessoa. Imaginem quem não tem a psoríase de se olhar no espelho e sempre ter uma marca avermelhada, sempre ter uma casca, sempre ter uma escama, sempre ter algo na sua pele que tira ela do padrão, digamos assim, normal da sociedade, que chama a atenção das outras pessoas, né? Então eu acho que o intuito aqui é a gente falar também dessa parte do preconceito, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, sim. Bom, eu estou vendo aí, inclusive, nesses vídeos, doutor, muitas pessoas coçando. Ela coça muito a psoríase?
Olha que engraçado, né? Se a gente for pegar livros de até mais ou menos 2008, 2009, vai estar escrito na descrição da doença que psoríase não coça. Olha que engraçado. E aí, assim, era muito engraçado eu dando aula para os meus alunos e falando assim, olha, no livro está escrito que não coça, mas até hoje eu não atendi nenhum paciente que diga que não coça. Então, eu acho que foi muito importante mostrar isso no vídeo, porque talvez muita gente ainda tenha o pensamento de que psoríase não coça. Aí vê a pessoa com as lesões se coçando e a pessoa conhece um pouco de psoríase, é mais um motivo para achar que aquilo possa ser outra coisa contagiosa e não a psoríase, que não é contagiosa e sim coça muito. Essa inflamação libera mediadores que causam coceira, é típico da doença e hoje em dia os livros já trazem isso, graças a Deus. Graças a Deus. Agora o problema também é tratado, né, doutor? Tem um tratamento, então assim, é importante realmente, inclusive quem assiste aí o nosso programa, perceber que é uma doença que tem que conviver, não tem jeito, não é, doutor? Mas dá para conviver com a doença, assim, fazendo o tratamento, tendo todo um acompanhamento. Com certeza. Então, isso é outra coisa muito importante de se saber. O fato de não ter cura não significa que não tenha tratamento. São coisas completamente diferentes, né? Por exemplo, o vírus que causa a catapora, que é um vírus da família do herpes, a catapora cura, some, mas o vírus não cura. O vírus continua no nosso corpo e em momentos de estresse ou em momentos de imunidade baixa, a gente pode ter uma manifestação que chama zoster. Mas isso não quer dizer que a gente não vá passar por períodos sem nada na pele. O mesmo vale para a psoríase. A psoríase é uma doença de difícil controle? É, mas ela é controlável com o tratamento. A gente tem várias opções terapêuticas. É muito importante que a pessoa que tenha psoríase, que ela tenha um dermatologista de confiança, que vá avaliar a extensão e a gravidade do quadro e introduzir os tratamentos de acordo com a extensão e com a gravidade do quadro. A gente tem não um protocolo, mas a gente tem um guia geral de tratamento da psoríase em que a gente vai progredindo a complexidade do tratamento de acordo com essa extensão e com esta gravidade e, é lógico, com a eficiência ou falha dos tratamentos que a gente for tentando. Eu, como sou nutrólogo, além de dermatologista, eu associo com os meus pacientes o tratamento metabólico também. Uma dieta que seja pouco inflamatória, excluo coisas que possam piorar a psoríase, entro com tratamentos de vitaminas e minerais que são capazes de melhorar metabolicamente a psoríase e isso melhora a tratabilidade. Hoje eu posso dizer que eu tenho alguns pacientes que eu controlo a psoríase sem nenhum tipo de tratamento específico para psoríase. Somente com tratamento metabólico. E cada vez mais a gente sabe a importância, sim, da nossa alimentação. Ainda há pouco eu estava falando sobre isso com o outro médico que nós entrevistamos ainda há pouco aqui. A gente estava falando sobre a importância realmente que todos nós devemos ter com relação aos cuidados, inclusive com a alimentação. Eu estava falando com ele sobre síndrome metabólica, um cirurgião do aparelho digestivo, e a gente falou sobre esse assunto. E agora eu estou conversando com um dermatologista, que é nutrólogo também, porque às vezes, doutor, fica parecendo aqui quando eu estou entrevistando os médicos, sempre eles falam a mesma coisa até o final da entrevista, que é cuidar da alimentação, cuidar da prática de atividade física. E às vezes para quem assiste o programa, nossa, mas todo médico fala isso, mas é porque a gente precisa falar isso para os telespectadores, não é, doutor? Exatamente. É a base de todo o tratamento médico, é uma alimentação saudável e a prática de atividade física. Isso está mudando nos últimos 15, 20 anos, graças a Deus. Porque os médicos, de uma maneira geral, antigamente, o que se fazia? A pessoa procurava um médico para ver se estava tudo bem, ele pedia uma série de exames, olhava, está tudo bem, vai embora, tchau, volta daqui a um ano. Hoje em dia, a postura médica precisa mudar, né, para quem ainda não mudou, e graças a Deus tem mudado bastante. Então, aquela pessoa que está saudável hoje, que não tem nenhum problema, ela precisa cuidar da saúde para continuar saudável, né, para não ter problema no futuro. A gente não pode esperar ficar doente para resolver fazer alguma coisa. Aí é muito mais difícil
de cuidar. De Então, o cuidar. meu trabalho dessa parte vai para esse lado, de evitar a pessoa de ficar doente, para que ela tenha uma longevidade maior, uma qualidade de vida maior, tendo ou não tendo psoríase, né? A pessoa tem psoríase e passa comigo, eu busco evitar que essa psoríase leve a repercussões metabólicas ruins para ela e que a psoríase dela se agrave também, né? Sim. Inclusive, aproveitando aqui a oportunidade, tem uma telespectadora que falou aqui para mim que ela tem psoríase. E ela relatou aqui para a gente que teve, inclusive, que fazer tratamento psicológico para poder aceitar a doença, para poder conviver com a doença, exatamente por causa dessa questão aí preconceituosa que, infelizmente, a gente sabe que a gente passa na vida inteira e em diversas situações, né? E eu achei muito interessante o que ela falou aqui, né? Porque ela tem a psoríase, ela passou por isso e ela teve que cuidar. É muito comum, doutor, no seu consultório, por exemplo, essa dificuldade do paciente descobrir que tem uma psoríase, que vai ter que conviver com a doença, né? Porque ela não tem cura, mas ela tem o tratamento, mas às vezes é até difícil realmente para esse paciente receber esse diagnóstico. E o lado psicológico também, a saúde mental, cada vez mais a gente sabe o quanto que é importante a gente estar com a saúde mental em dia, e o quanto a saúde mental ela reflete no nosso organismo como um todo. Eu acredito até que em relação à inflamação, não sei se o que eu estou falando é verdade, mas o senhor pode inclusive me corrigir, que isso que a gente tem na cabeça do pensamento, daquela coisa que você está aqui no cérebro, se isso aí vai interferir no corpo como um todo e até piorar realmente a psoríase. Então, eu até vou aproveitar e dividir em duas etapas a resposta, né? Aproveitar que a pergunta foi extremamente bem elaborada. Muito obrigado pela pergunta. Difícil de ter alguém que me faça uma pergunta assim, tão bem elaborada. E para dar uma resposta também mais bem elaborada, né? E não só uma resposta superficial. Então, tem dois pontos importantes. A gente não tem dados de literatura médica que sustentem que a parte psicológica seja a causa de psoríase em qualquer tipo de nível, né? Ah, mas ajudou a desencadear, ajudou... Não, a gente não tem nenhum dado de literatura. Quando eu dou as minhas aulas, eu inclusive falo que falar que estresse, ansiedade, depressão são coisas que são causa da psoríase, ou que a falha de algum tratamento foi por causa da parte psicológica, é uma muleta dos médicos. Porque na hora que eu, como médico, falho ao dar um tratamento de qualidade para o meu paciente, em ser assertivo no tratamento, eu tenho a muleta da parte psicológica. Aí eu vou dizer para o meu paciente, não, mas isso aí, desculpa pela moto aqui, isso aí é porque tu está estressado, isso é porque tu está ansioso, isso é porque tu teve um divórcio, isso é porque a empresa não está bem. Então eu vou ter muletas para suportar a minha falha como médico de ter acertado o tratamento do meu paciente. Tem um outro lado. A gente tem estudos que mostram que a parte psicológica ela é importante no controle das inflamações. Então, se eu sei que a psoríase é uma doença inflamatória do corpo todo, multissistêmica, e não só da pele, se eu tiver um perfil psicológico adequado de controle de inflamações, eu com certeza vou ter um melhor controle da psoríase. Então, eu não posso dizer que a parte psicológica ela é fundamental no desenvolvimento da psoríase, mas eu posso dizer que ela contribui sim. Então, a pessoa que já tem uma tendência a ter inflamações, se essa pessoa está sofrendo preconceito, está sofrendo discriminação, se ela entra no ônibus e as pessoas se afastam dela, se no ambiente de trabalho ela recebe mais não do que sim, se ela percebe que ela está tendo problemas por conta da sua doença de pele, isso vai afetar negativamente a sua parte psicológica e isso com certeza vai levar a uma alteração inflamatória maior do seu corpo. E a partir desse ponto, sim, a gente pode ter uma relação disso com a psoríase. Alguns estudos tentam estabelecer esse vínculo especificamente com a psoríase e a gente vê que em alguns estudos, não em todos, mas em alguns, a associação de psicoterapia melhora a tratabilidade da psoríase. Então, dois grupos que recebam o mesmo tipo de tratamento de psoríase, o grupo que recebe psicoterapia responde melhor aos tratamentos. Olha só, tá vendo?
Outro telespectador aqui está fazendo uma pergunta que não tem nada a ver com a psoríase, mas na nossa entrevista o senhor falou sobre a catapora. E aí tem um telespectador aqui que disse que está com catapora, já com 28 anos de idade. E aí ele pediu para o senhor explicar um pouquinho sobre essa relação da catapora com a herpes zoster. Ele ficou meio aqui que confuso, acho que ele já está inclusive até com medo, viu? Mas assim, a catapora tem vacina inclusive, né, doutor, para catapora. E a gente imagina assim, ter catapora já assim numa fase bem adulta, mas acontece, né? Acontece. Na verdade, assim, o vírus chama varicela zoster vírus, ou vírus da varicela zoster. Ou seja, é o vírus que causa a varicela, que é a catapora, e o vírus que causa o zoster, que é o herpes zoster. Então, é o mesmo vírus que causa. A sequência natural dos fatores é uma pessoa muito jovem, uma criança, ter a catapora, e uma das características dos vírus da família do herpes é que eles não saem do nosso corpo. Eles se instalam nos gânglios nervosos e ali ficam. A gente não consegue eliminar os vírus, né? E isso é uma das dificuldades que a gente tem de tratamento de todas as doenças virais. O nosso corpo não tem um arsenal muito bom para se livrar dos vírus. Ele consegue combater ali a inflamação, a doença, mas o vírus fica no nosso corpo. E aí, ele fica latente, ou seja, ele fica dormindo nos nossos nervos. Em um momento de estresse, em um momento de queda de imunidade ou numa reexposição ao mesmo vírus, a gente manifesta normalmente de uma forma diferente, que é a forma do zoster, que é popularmente conhecido como cobreiro, que dá muita dor, muito incômodo, muito desconforto e várias lesões cheias de água ou cheias de pus, seguindo uma linha nervosa, né? Pega um braço, ou pega metade do peito, ou metade do rosto, alguma coisa assim. Essa é a sequência natural. O que esse telespectador precisa entender, e isso é importante, é que um indivíduo mais velho que tenha a catapora, por exemplo, com 21 anos, 28 anos, né, que ele falou, ele não tem as células de defesa contra vírus em grande quantidade como uma criança tem. A gente está numa pandemia viral, né, no momento. E o que a gente tem de dado é que crianças e adolescentes têm quadro de Covid muito mais leve do que adultos e idosos. Porque crianças e adolescentes têm um órgão muito funcionante que chama timo. Esse timo produz células de defesa, que são as células T, que são as principais formas de defesa do nosso corpo contra vírus. Então, da mesma forma que um adulto que tem Covid tem um quadro mais importante que uma criança, um adulto que tem catapora também tem um quadro mais importante do que uma criança que tem a catapora. Então, esse telespectador, a minha sugestão é procura um dermatologista amanhã para avaliar o quadro, ou um infectologista, porque se ainda estiver no período de tratamento, é importante tratar, porque diminui a chance de ter alguma complicação, é muito pequena, mas pelo sim, pelo não, eu trato os meus pacientes. A literatura médica sugere que adultos sejam tratados com catapora para evitar qualquer tipo de complicação, mesmo que seja mínima, né? A chance é de 0,5%. Sim. É muito pequena. Inclusive, ele falou uma coisa aqui muito interessante, que a mãe dele disse que quando ele era pequeno ele tinha tido catapora. E aí ficou aquela dúvida aqui na minha cabeça, catapora não só dá só uma vez? 2% das pessoas podem ter catapora mais de uma vez ao longo da vida. Sério? Ou ele está nos 2%, e aí ele ganhou numa loteria invertida, né? Em vez de ser uma coisa boa, ganhou uma coisa ruim. Ou ele foi mal diagnosticado de catapora quando criança. Quando criança. Porque na né? criança tem muita coisa que dá coisa na pele que parece catapora. Pode e aí, ter... às vezes, pega um pediatra recém-formado, menos experiente, tudo. Parece ali catapora, fala que é catapora e passa por catapora, né? Entendi. E talvez nem tenha sido realmente a catapora, né? Porque, mas talvez pode acontecer, né? 2% aí, como o senhor falou, pode acontecer. Interessante, né? A gente falar sobre isso, porque gera tantas dúvidas nas pessoas, né? Porque a gente fala aí de um vírus
e as pessoas pensam assim, só vai mais as crianças, e aí de repente vem um adulto aí quase com 30 anos de idade. Mas é muito interessante, que gostoso, viu, doutor? Essa nossa entrevista aqui, a gente pôde falar, assim, com os nossos telespectadores, para quem convive com a psoríase, para quem tem, a gente também pôde falar para as pessoas, não vamos ter preconceito com os outros, né? Então é tão importante no momento em que a gente está enfrentando uma pandemia tão difícil, que é a da Covid-19, a gente precisa olhar mais para o próximo, acabar com essa história de preconceito, né? E a gente entender que somos todos iguais, estamos aqui pelo mesmo objetivo e a gente precisa, no momento em que estamos aqui na Terra, ser feliz e ajudar o próximo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi uma conversa excelente, obrigado por ter me chamado, parabéns, gostei muito de ter sido entrevistado por ti. E uma honra participar, me ponho à disposição para qualquer outro momento que vocês queiram conversar sobre algum outro assunto. Teremos vários outros momentos, se Deus quiser, com certeza. Tudo de bom, viu, doutor? Foi um prazer enorme. Gente, tão gostoso essa entrevista aqui, né? Tão bom a gente poder... A gente fala sobre um assunto, aí de repente a gente vai e entra em outro assunto, claro, sempre atendendo aí ao pedido dos nossos telespectadores. O canal é isso, né? A gente trata aqui de assuntos diferenciados, a gente fala das doenças, sim, mas o que a gente quer, na verdade, é que você aí do outro lado da